Graça e paz, amados. Quero trazer a você a parte introdutória da nossa segunda aula, que é sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Encontra-se na nossa apostila a partir da página 26 e é apenas uma aula introdutória sobre esta matéria. Como eu prometi para vocês que esta disciplina nós vamos trabalhar ela com mais minuciosidade. Quero fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos dê da sua graça, mas antes disso, eu desejo ler em Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. A salvação, ela é revelada no Novo Testamento, mas as suas prenúncias estão lá no início, onde o homem cai, capítulo 3 de Gênesis, que narra a tentação e a queda do homem, e é aí que nós passamos a ver o primeiro anúncio sobre a providência de Deus. Querido Deus, te agradecemos pela salvação em Cristo, te agradeço por esta segunda aula, em que estamos tendo uma pequena introdução, por que não dizer a primeira parte. Quero te pedir por cada aluno, cada aluna que estará a visualizar este vídeo, que eles possam, Senhor, em Cristo Jesus, pelo teu Espírito, ser iluminado e compreender tua santa palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Como falamos na aula anterior, que a amartiologia, a doutrina do pecado, levou o homem a uma morte. E se a gente estava falando do pecado como morte, nós vamos falar da salvação como vida. Se o pecado levou o homem a afastar-se, a salvação, ela vai ser o reaproximamento do homem com o seu Criador. A introdução do nosso estudo, da página 26 da sua apostila, está com ela em mãos? Ok? Colocada em sua página? Página 26. Introdução. Nos diz: com o resultado do pecado, agora o homem encontra-se sem comunhão com Deus e fora do paraíso, restando-lhe apenas a morte eterna, que tem início com a chegada da morte física, que também é uma das consequências do pecado. Então imagina a situação de Adão, expulso do paraíso, agora sem comunhão com Deus, fadado a uma morte física, que aqui vai nos dizer que é o início de uma morte espiritual na eternidade. É verdade que o homem, mesmo vivo, sem aceitar a Cristo, ele está morto. Mas esta morte ela vai ser selada quando ele perde sua vida física, que o seu espírito retorna para Deus que o deu, e aquele ânimo, lembra que falamos lá em antropologia, que é a alma, ele cessa, porque depois que o homem morre, ele não tem mais nenhuma prática, ele não tem mais nenhuma atitude. Ele, depois de morto, cessa-se a prática do pecado. Então, ele não tem mais o que fazer, nem sequer se arrepender, porque este ânimo foi cessado. Então, nos diz a apostila, continuando: em meio à desilusão eterna, somente Deus poderia devolver ao homem a felicidade de viver. Seria, com certeza, a infelicidade maior para o homem se não tivesse existido uma providência salvadora da parte de Deus. Como o homem poderia sobreviver sem a esperança de uma salvação na eternidade? Continuando a leitura, vai nos dizer que somente Deus lhe daria a motivação para continuar existindo. Não valeria a pena o homem viver e existir nesta vida sem ter o abraço do seu Criador, a reconciliação com o seu Criador. Eis a razão porque o mundo aí vive sem alegria, sem prazer, sem esperança, porque eles não descobriram o renascimento, a nova vida que há em Cristo Jesus. Nós, por misericórdia, fomos alcançados e hoje temos esta alegria. Ainda nos diz a leitura: e isto foi feito a partir do enunciado de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que lemos, que em nossos estudos correlacionaremos com as aplicações que o teólogo Lois Berkhoff ele faz sobre a promessa da redenção. Então, a promessa da redenção, ela vem como
tudo aquilo que o homem de fato precisava. Porque, queridos, a queda do homem, ela foi projetada dentro de um plano satânico, ele derruba o homem e o que o diabo provavelmente esperava era que o homem fosse viver aquela derrota sem nenhuma restauração. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele procura o homem desiludido, Adão, Adão, onde estás? Quando o encontra, lhe dá os primeiros tratamentos que ali investir, não é lhe lançar a vergonha, mas lhe chama para uma reunião e pergunta, por que você fez isso? O que aconteceu? E ele aí diz, foi a mulher, e ali fica aquela briga de família, e o diabo batendo palmas. Permita-me esta ilustração, mas a gente sabe que ele foi o intentor ou o inventor do mal e que ele queria ver o homem realmente como muitos estão aí hoje no pecado afundado. Mas ali Deus fez uma chamada com Adão e lhe deu uma promessa de reconciliação. Então, o estudo sobre a salvação, ele promete. Nós vamos trabalhar vários tópicos e na próxima aula você vai ter então a segunda parte. Primeira parte agora, apenas uma aula introdutória. Examine aí as escrituras, leia os textos de referência, porque na próxima aula que nós gravarmos, videoaula, vai ser um estudo também um tanto apurado, ok? Salvação é uma coisa muito complexa de se ensinar. A gente vai ter aí a linha dos eleitos, a linha dos reprovados, se há predestinação, se não há, se há um livre-arbítrio de fato, porque eu falei na lição anterior sobre a queda do homem, que quando Deus criou o homem, ele tinha um livre-arbítrio. E por que ele perdeu? Porque ele peca e passa a ser uma pessoa morta em ofensas de pecado. E o morto não tem como escolher. A salvação, ela vai vir por meio de Cristo, por uma escolha de Deus, de ressuscitar, de chamar, quando ele diz, eis que chegará a hora em que os mortos ouvirão, e os que a ouvirem a sua voz viverão. Os que a ouvirem, porque alguns ainda estão lá esperando o tempo, se é que eles são filhos da salvação. Filho da salvação, professor? Será que tem? Vamos estudar na próxima aula sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Que Deus te abençoe. Até lá, em nome de Jesus.